chamado por toda parte. O Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Nós temos confiança em vós. Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Deus hoje nos deu esse lindo dia, domingo, dia do Senhor, para celebrar em família, celebrar com a comunidade. Por isso nós queremos iniciar esse sagrado momento, esse sagrado dia, invocando a Trindade Santa, e nós vamos fazê-lo cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar e O Deus da esperança que nos comula de alegria, de paz, de fé da parte de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, colocando-nos na presença da misericórdia do Senhor, queremos humildemente suplicar, pedindo pelas vezes em que o nosso coração se fechou diante da necessidade dos nossos irmãos e irmãs. Por isso nós queremos pedir a graça, para que Deus nos dê um coração aberto, um coração que partilhe, um coração que seja solidário para com os irmãos e irmãs. Humildemente, peçamos a graça do perdão cantando. Número 70. Senhor, tem piedade.
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Quem tem motivo para louvar a Deus, levanta a mão. Todos têm. Louvemos, cantemos a Santíssima Trindade, louvando pela vida, pela família, por tudo que Deus nos dá. Número 91. Glória a Deus na imensidão. Oremos. Tragamos aos nossos corações as nossas intenções, e hoje, no dia da ressurreição, tragamos aquelas pessoas que já fizeram a experiência da morte, que já estão no reino de Deus, que já estão desfrutando de sua presença maravilhosa. Rezemos também nesse mês, tudo especial pelas vocações, e de modo muito especial nesse primeiro domingo, pelas vocações sacerdotais. Rezemos pelo nosso Papa Francisco, para que ele seja um pastor segundo o coração de Deus, pelo nosso bispo, pelo nosso pároco, Padre Chico, por todos os jovens que estão no seminário e seguindo a sua vocação, e rezemos para que o Senhor chame mais operários para a sua messe. Rezemos também a ação de graças pelos 43 anos de vida conjugal, matrimonial de Pedro Martins e Maria Salete, que foi celebrado na última quinta-feira, para que o matrimônio deles possa produzir mais frutos ainda. Manifestai a Deus vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Cria, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Devemos sentar para ouvir a palavra do Senhor.
Leitura do livro do profeta Isaías. Assim disse o Senhor: ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai. Vinde e comei, vinde, comprai sem dinheiro. Tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outras coisas que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manifestarei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Número 146. Aleluia, olha meu Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, a liturgia desse domingo nos convida a ter os mesmos sentimentos de Cristo, sentimentos de solidariedade, sentimentos de fraternidade, e, sobretudo, mesmo sentimento da partilha. Nos deparamos com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Para além do milagre físico, do partilhar, do saciar a fome, temos o milagre que mexe com cada um dos discípulos,
com cada uma daquelas pessoas que estavam com Jesus. E esse é o milagre que mais interessa a cada um de nós. Podemos distinguir dois tipos de fome: a fome física, a falta do pão físico. E segundo as estatísticas, são milhões e milhões de pessoas no mundo que não têm o que comer um dia após o outro. Se nós formos ver aqui as orientações dos nutricionistas, vão dizer: nós precisamos alimentar a cada 3 horas. E essas pessoas passam às vezes semanas sem ter o que comer. É dado. Outro tipo de fome, e que atinge milhões e milhões de pessoas também, se não até mais do que a própria falta do pão físico, é a falta do pão espiritual, a falta do pão da esperança, a falta do pão da alegria, a falta do pão do amor, a falta do pão do perdão, da misericórdia, da compaixão, a falta do pão do entusiasmo, a falta do pão da alegria de querer viver e pensar até em tirar a própria vida, suicídio. Quantas pessoas estão desnutridas por falta desse pão, que são sedentas, famintas, desejando Deus, desejando esse pão, e não encontram esse pão. Até buscam, mas não conseguem se saciar, não conseguem se alimentar o suficiente. E isso vai criando um vazio existencial tão grande, é o tal do problema. Quando nós encontramos desafios e problemas na nossa vida, e nós não queremos encarar na hora, e a gente vai deixando para amanhã, para o outro dia, vai empurrando para o outro, e quando a gente vê, já dá uma bola de neve. E aí, para encarar, e quando a gente não tem mais saída, quando a gente tem que encarar, aí fica mais difícil, é mais desafiante. Por isso, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, por mais que seja difícil, mas é preciso encarar esses dois tipos de fome, essas duas realidades que machucam muitas pessoas. O pão físico é fácil de ver. Aquela pessoa está com fome, está necessitada, precisa de uma cesta básica, precisa disso, daquilo. Agora, eu olhando para vocês, eu não consigo perceber quem está sedento desse pão, do pão espiritual, do pão da alegria. Isso é mais difícil perceber. Mas para nós que atendemos tantas pessoas no dia a dia, na vida paroquial, não só aqui na secretaria, mas nas celebrações, após as celebrações, nas visitas, tantas pessoas que estão passando por misérias, a necessidade do pão. A gente atende tantos casos, principalmente em casais, de jovens que estão na fase do namoro, e muitas vezes, tanto de um lado como de outro, se queixam: meu namorado não me dá carinho, não me dá amor, não me dá atenção, não me dá isso, não me dá aquilo. A minha namorada não me dá atenção, não me dá carinho, não me dá afeto, não me dá amor, não me dá atenção. Tanto de um lado, de outro. A pobreza, a falta desse pão, a falta do pão do amor, do carinho, do afeto. Um casamento, não basta o sacramento, preciso nutrir todo dia esse sacramento. É preciso alimentar todo dia, jovem, principalmente você, ou principalmente aquele que decidiu se casar e está nos primeiros anos da vida matrimonial. Que bonito, né? Ouvimos a intenção, casal que chega aos 43 anos da vida matrimonial, aos 50, aos 25, aos 30. Isso é um testemunho para nós de que é possível vivenciar, de viver e acreditar que esse pão existe, que não é possível. Quanto pão falta na vida de tantos jovens. E diante desses dois pães, o pão físico e o pão espiritual, Jesus no Evangelho nos mostra 3 atitudes básicas, essenciais para saciar a fome.
A primeira atitude de Jesus, ele vê a necessidade do povo, mas não é apenas um olhar assim, ai tadinho deles, vamos dar alguma coisinha